Bom dia, turma do nono ano. Galera, a gente vai estudar volume de recipiente, capacidade de cada recipiente. Por que a gente vai estudar volume? Porque a gente teve uma questãozinha aqui na nossa atividade, essa questão aqui, questão 36, onde na letra B apareceu a pergunta: qual destes sólidos geométricos, ou qual desses objetos aqui, qual destes sólidos geométricos tem maior medida de volume? O cubo, todos os lados iguais. O bloco, lados semelhantes, porém não todos iguais. O lado de cima igual ao lado de baixo. O lado direito igual ao lado esquerdo, o lado da frente igual ao lado de trás. O bloco e por último o cilindro. Então, qual tem maior volume dos três? Eu tenho quase certeza que ninguém respondeu essa questão com total certeza. Pode ter respondido, mas ficou naquela dúvida: será que está certo? Então a gente vai estar ensinando vocês a calcular o volume dessas figuras. E por mais incrível que pareça, a formulazinha do volume do cubo e do bloco é a mesma fórmula para calcular. Só que o que mais chama a atenção é que o cilindro também é a mesma formulazinha do cubo e do bloco. Vamos lá fazer esse cálculo. Então primeiro a gente vai trabalhar o volume nessas duas figuras, dos blocos, como se fosse uma caixa de Nescau e uma caixa de leite. E aqui nos dois cilindros, como se fosse duas latas, uma lata de leite condensado, creme de leite, e uma lata de óleo ou qualquer recipiente em forma de cilindro. Então a gente tem dois objetos redondos e dois objetos de linhas retas. Então vamos lá fazer o cálculo. Primeiro, esse lado. O que foi que eu falei para vocês? Eu falei que o volume desses objetos é a mesma formulazinha para calcular o volume desses objetos aqui, ó. Então a mesma fórmula que eu vou usar para calcular o volume nesses objetos, eu vou usar para calcular o volume nesses objetos. Qual é a formulazinha para calcular o volume desses objetos, professor? Então a gente vai memorizar a partir de hoje que em todo objeto o volume é a área da base vezes a altura. Vou fazer um H aqui. Geralmente a gente usa o H porque a gente já tem um A aqui, ó. Se eu botar a área da base, o A significa A. Aí eu boto o A aqui significando a altura a primeira letra. Se eu botar um A, vai ficar 2A. Então para diferenciar a gente vai usar o H. Então o volume é a área da base vezes a altura. E no cilindro, nos objetos redondos, o volume será a área da base. O volume será a área da base vezes a altura. Então, se vocês observarem, essa formulazinha é igual a essa formulazinha. Vamos lá calcular a área da base. Como eu calculo a área da base? A área da base, aqui ó, vamos
enfatizar aqui a área da base. Esquece a altura. Então esquece o volume também. Só a área da base. A área da base. A área da base vai ser igual. Sempre que o objeto tiver 4 lados, igualmente esses dois objetos, sempre que for um objeto de 4 lados,